Olá, Pai do Senhor, que bom estarmos retornando aqui ao nosso estúdio, Pastor JC Silva, conectado na lição, hoje refletindo sobre Eclesiastes e o conceito de vaidade. Deixe seu feedback, seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, me ajude a impulsionar e alcançar muitas outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de onde você está conectado. O versículo do dia é Eclesiastes número 1, verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, ele ressalta que viver a vida em vaidades é correr atrás do vento. O texto de referência é Eclesiastes número 2, versos 20 a 26, onde Salomão chama a atenção para o resultado final do esforço humano na construção de uma herança que ficará nas mãos de quem nenhum esforço empreendeu. Salomão chega a declarar que não há proveito algum para o ser humano em seu trabalho, mesmo porque, para ele, a vida de trabalho duro só termina no juízo, em que a pessoa sofrerá as consequências de sua rebeldia e o fruto do seu trabalho não será desfrutado por ele. Salomão, ao final da sua vida, se ocupa em analisar e despertar a atenção dos mais jovens para o que a maioria quase que absoluta das pessoas não se preocupam enquanto vivem e trabalham duro. Por mais de 30 vezes, Salomão ele se refere à vaidade como sendo uma motivação errada que leva as pessoas a tomarem decisões que vão gerar apenas aflição de espírito. Essas são as conclusões a que chegou Salomão sobre as escolhas e a sua sobrevivência física e espiritual. Enquanto as pessoas se esforçam ao máximo para viver os raros e rápidos momentos de prazer, elas se esquecem de que existe uma eternidade que pode estar sendo comprometida por escolhas impensadas, cujas consequências eternas e inevitáveis serão vivenciadas pela própria pessoa. O termo hebraico rebebel, traduzido no verbete como vaidade, significa o que é efêmero, vazio ou fútil. Salomão ele se utiliza desse termo para indicar pensamentos, como também coisas externas e tangíveis, coisas palpáveis. E ao longo do livro de Eclesiastes, Salomão ele relaciona pelo menos 30 itens que são considerados por ele como vaidade, efêmeros, vazios e fúteis, mas que infelizmente tem sido aí a fonte motivadora de muitas pessoas para suas tomadas de decisões visando apenas o prazer imediato e a qualquer custo. O pastor César Rosa ele pondera em seus comentários que a expressão vaidade é um superlativo para adjetivar algo com alto nível de efemeridade, extremamente vazio e fútil. É evidente que essas conclusões a que chegou Salomão se referem à análise feita do seu período de vida que passou longe da comunhão com Deus, mergulhado na idolatria, nas coisas comuns ao sistema mundano fora da vontade de Deus e nos relacionamentos com mulheres ímpias que ocuparam o lugar de Deus em seu coração. Ao observar essa fase da sua vida, Salomão concluiu que viver fora da vontade de Deus torna o cenário da vida fútil e sem sentido. Para se ter qualidade de vida física e espiritual, bem como para se viver de forma sustentável, o ser humano ele precisa adorar a Deus e glorificar o seu nome. É imprescindível que a humanidade se volte à prática do que aconselhou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32, que diz: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Caso a pessoa abandone o propósito de Deus para a sua vida, infelizmente ocorrerá com ela o mesmo que ocorreu com Salomão. Tardiamente irá descobrir pelas colheitas infelizes e indesejáveis que se auto-prejudicou pelas escolhas indevidas que tomou por desconsiderar os propósitos de Deus para a vida humana. A vida, ela não é um fim em si mesmo. Viver apenas por viver não faz sentido. Mesmo porque, mesmo que a pessoa não chegue a óbito tão cedo, além do legado positivo ou negativo que ela deve construir para deixar para os seus descendentes, há uma eternidade pela frente que deverá ser pensada agora, a fim de se evitar surpresas desagradáveis e irreversíveis lá na eternidade. Salomão adverte: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade.
e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ninguém gosta de pensar, mas a transitoriedade da vida humana precisa ser pensada e levada muito a sério. Para Davi, a vida física do ser humano é tão curta que ele a compara com a extensão de um palmo. Para Moisés, a vida é como um conto ligeiro que passa tão rapidamente, chegando a parecer que o ser humano está em um voo livre para a eternidade. Para Jó, os dias da vida humana são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Em Eclesiastes, o termo vaidade, utilizado muitas vezes por Salomão, em uma de suas transliterações, também significa vapor ou bolha de sabão. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele também comparou a vida com um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Assim é a existência humana, não só segundo as narrativas de Davi, de Moisés, de Jó, de Tiago e também de Salomão, mas é a realidade vivenciada por cada pessoa. Olhe para você, relembre os acontecimentos passados da sua vida. Percebe o quanto tudo passou tão rápido que você parece se recusar a acreditar? Enquanto é tempo, se ainda não o fez, comece a vivenciar os propósitos de Deus para a sua vida, construa um legado espiritual promissor e abençoador para os seus descendentes e garanta a sua eternidade ao lado de Jesus. O bispo Samuel Ferreira, ele pondera que somente em Cristo o ser humano ele encontrará sentido e razão de viver. A expressão vaidade debaixo do sol, utilizada por Salomão para dizer que o ser humano, por vezes, ele se envereda por caminhos que podem até proporcionar prazer imediato, riquezas, realizações pessoais, mas que levará a pessoa a se tornar hedonista, materialista, circunstancialista e cética quanto ao propósito de Deus para a vida humana, perdendo assim a percepção correta quanto às coisas celestiais, cujos valores são eternos. Quanto à vaidade, do prazer e das riquezas, o verso de número 10 de Eclesiastes número 2, ele sintetiza bem tudo que Salomão enumera de realizações, conquistas e prazeres alcançados por ele. Salomão diz: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. No entanto, no verso seguinte, Salomão cai em si ao refletir sobre os seus prazeres e suas realizações fora da vontade de Deus e diz: olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Se Salomão ele não viu nenhum proveito debaixo do sol para a sua vida física, isso reflete também a sua frustração espiritual quanto às recompensas reservadas para ele na eternidade. Os muitos afazeres ou mesmo a ociosidade provocada pela ansiedade e pela depressão, além de reduzir a imunidade da pessoa, fazer com que a pessoa perca a qualidade de vida física, emocional e material, impede de a pessoa dedicar tempo para adorar e louvar a Deus, pois roubará o seu tempo de culto. A exemplo do que ocorreu com os judeus no cativeiro egípcio, onde Faraó ele os abarrotou de trabalhos pesados, tentou impedi-los de estar livres para adorar única e exclusivamente a Deus, propôs aos judeus que eles adorassem a Deus, mas continuassem sob o domínio egípcio, e Faraó ainda quis obrigá-los a deixar algo para trás que os fariam voltar ao Egito, que é um símbolo do domínio mundano na vida das pessoas. Salomão ele também adverte seriamente sobre a vaidade do materialismo, que pode ser definida como uma vida devotada aos bens e aos prazeres materiais. Nos versos 12 a 23 de Eclesiastes número 2, Salomão ele entra na questão do ativismo, do estilo de vida que faz das atividades diárias a essência da realidade humana.
Salomão esclarece que o ativismo materialista também é coisa efêmera, vazia, fútil, provoca dores e desgostos, sem possibilidade de descanso do coração, nem nos períodos do sono. Como exemplo, nós temos a síndrome de Burnet, que se caracteriza pelo esgotamento físico e mental das pessoas, tendo em vista o excesso de ativismo, fazendo com que cada dia mais as pessoas se afastem do trabalho por falta de concentração e de produtividade. Em seus comentários, o pastor César Rosa, ele contextualiza dizendo que as verdades ditas por Salomão é uma radiografia dos dias atuais, pois as pessoas estão adoecendo na busca desenfreada pelo ter e também pelo possuir. Infelizmente, muitas igrejas têm suprimido a ministração do genuíno evangelho e focado no ativismo materialista com a propagação da herética doutrina da prosperidade, fazendo aí com que as pessoas se prendam às questões efêmeras, vazias e fúteis, se afastando do que é realmente essencial, que é promover a glória de Deus na terra. Deus, ele criou o ser humano para dominar e não para ser dominado por questões materiais e físicas passageiras. Em relação a essa realidade, você está dominando ou sendo dominado pelas questões materiais e físicas passageiras, efêmeras, vazias e fúteis? O que é que está acontecendo com você? Quanto à vaidade e à aflição de espírito mencionados no livro de Eclesiastes, a aflição de espírito que hoje é vivenciada pelas pessoas nos sintomas da ansiedade, da depressão e de muitos outros transtornos psíquicos é causado justamente pelo fato de as pessoas estarem como que cegamente fissuradas, apegadas apaixonadamente, ou seja, apegadas de forma irracional e instável às coisas efêmeras, vazias e fúteis da vida. A insegurança, a instabilidade e a dor emocional, o desequilíbrio psíquico e a sensação de que a aflição de espírito seja insuportável são apenas reflexos do comportamento humano alheio, arredio à vontade de Deus. A insatisfação humana atinge todas as fases da vida, está em um nível alarmante, levando as pessoas a descontar nos outros os seus próprios fracassos, as suas próprias desilusões, em especial na sua família. Salomão, frustrado quanto aos ciclos da vida, ele diz que o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Em outras palavras, Salomão estava dizendo que as pessoas não estão aprendendo com os próprios erros pessoais e com os erros da humanidade, por isso continuam frustrando os outros e frustrando a si mesmas. Deus criou o ser humano com um nível de inteligência fantástico, mas o mau uso dela, o mau uso dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, tem levado as pessoas a se frustrarem com a própria sabedoria humana. Sem dúvidas, a vida humana, longe da presença abençoadora de Deus, é totalmente envolvida pelo pessimismo, sem quaisquer perspectivas de melhora. Deus criou o ser humano para viver uma vida de propósitos maiores e mais dignos do que as coisas efêmeras, vazias e fúteis da vida humana física e material. O hedonismo, que é a busca pelo prazer imediato e a qualquer custo, nunca poderá levar o ser humano a se realizar de forma plena, pois sempre ele vai estimular a pessoa a querer e a buscar mais prazeres imediatos e a qualquer custo em um ciclo vicioso interminável. Quem ainda não estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, precisa acordar, dar um choque de realidade espiritual em si mesmo e começar ou recomeçar o quanto antes, se é que a pessoa queira se tornar uma realizadora de sonhos, uma conquistadora de grandes batalhas físicas, materiais e espirituais. As pessoas podem escolher viver sua vida secular apenas focada nos bens terrenos e nas conquistas pessoais, mas estará correndo atrás de vento, acumulará frustrações, enfado e canseira. O pastor César Rosa, ele pondera que viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus resulta em uma vida plena e feliz, ainda que a pessoa passe por aflições e por dificuldades. Alguém pode estar se perguntando: qual o propósito maior de Deus para a vida humana que eu devo adotar e passar a viver? Cada pessoa precisa se convencer a si mesma e se ajustar ao que o salmista Davi disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Além disso, deve se curvar em adoração e louvor a esse soberano Senhor dos exércitos, o soberano Senhor do universo, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Desde a obra criacional, a Bíblia deixa claro que Deus deseja e trabalha para o bem-estar pleno do ser humano. Por isso, Deus se revelou, se revela e se dispõe a se relacionar com o ser humano, para que o seu projeto quanto à felicidade humana se consolide. No entanto, enquanto o ser humano insistir na insanidade de priorizar as coisas efêmeras, vazias e fúteis, ele somente acumulará aflição de espírito, canseira e enfado. Em seus comentários, o pastor César Rosa, ele frisa que as frustrações humanas advêm de uma busca constante pelo que a pessoa não tem, por ela deixar de valorizar o que ela já tem. É preciso se estar atento e buscar qualidade de vida física, familiar, emocional, material e espiritual em Jesus, que é a única fonte capaz de provê-las e dar sustentação para a sua consolidação na vida humana. A bola está contigo para suas conclusões e suas tomadas ou retomadas de decisões. Você terá melhores resultados se você pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.